propósito, é necessário que você cuide da sua saúde mental para que você não tenha só um sucesso profissional, mas um sucesso como ser humano. Então essa conversa vai ser de grande valia para você neste sábado. Acompanha aí. Bom dia, Xande, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Thiago? Tudo bem, magnífico Sábado hoje, né? mais friozinho, né, Muito cara? bom, eu adoro frio, né? Também, né? Só que aumenta a fome, né? Pois é. Aumenta a Nossa, fome. aumenta a fome. E eu que estou Muito acima do mais. peso é complicado. Sem dúvida. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, Thiago. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pati. Bom dia, Bom dia, Obrigada. Kainan. Bom dia. Patrícia, é uma honra receber você aqui. Você que é professora da rede municipal e também psicóloga. Sim. Mas hoje não vamos conversar com a professora, que já a conhecemos. Mas vamos conversar com você com a psicóloga, né? E por isso que vai ser uma conversa que também é do meu interesse, acho que do Alexandre também, né? É muito gostoso se autoconhecer, né? Tem um escritor italiano, Giacomo, que ele fala que as pessoas não são ridículas ou tolas só quando tentam parecer ou ser aquilo que não é. Nós vivemos num mundo da rede social que nos traz essa ideia de parecer, né? Na rede social, no Instagram, aquelas famílias de propaganda de margarina, né? E o que a psicologia nos traz a respeito disso? Como lutar contra isso, do parecer, ou de tentar agradar as pessoas, né? Como buscar essa autenticidade? Então, né, o quanto que as redes sociais, Instagram, muitas pessoas tentam, como você disse, né, o parecer, né? Não o que eu sou, mas o que eu tenho. Então, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fui no restaurante, eu fui fazer uma viagem. O quanto que isso é algo que eu quero mostrar porque eu estou feliz ou porque eu quero ostentar algo para ser melhor que o outro, né? E a psicologia traz muito a questão também do equilíbrio entre eu me mostrar frágil, eu me mostrar forte. O quanto que também a nossa sociedade, pela questão do capitalismo, a gente tem que estar sempre gerando algo, gerando trabalho. A cultura da produção, da né? produção, né? Da mais-valia. Quanto vale meu trabalho? Quanto que eu preciso trabalhar de segunda a sábado, de segunda a domingo, né? Que dias que eu vou ter de descanso? E para alguns o descanso é algo errado, é algo... Você está fazendo nada. Como assim você está fazendo nada? Você está em casa aproveitando o dia com a sua família, você vai numa festa dos seus amigos, não posso ir, porque eu tenho que cumprir o trabalho, eu tenho que correr atrás disso. É importante ter o trabalho, é um objetivo de vida, mas a gente precisa do equilíbrio, né? E para ter o equilíbrio, eu preciso me equilibrar primeiro, me conhecer, né? A psicoterapia traz isso, né? Do conhecimento, do autoconhecimento. Porque por si só a gente vai se escondendo nas nossas fragilidades e tentando ser forte para os outros. Só que em algum momento a gente vai ter que mostrar essas fragilidades para o outro também cuidar da gente. Eu preciso do cuidado, né, do meu esposo, eu preciso do cuidado dos meus amigos, eu preciso do cuidado da minha família. Perfeito. E eu percebo nas pessoas atualmente que pensam assim, quando encontram alguém muito diferente da personalidade dele, ou que ele acredita ser muito diferente, pensa assim, eu vou me afastar dessa pessoa. Mas eu ao longo da vida, não tenho essa formação, né, mas a vivência que tenho. Aos 40 anos eu percebi que nessa diferença entre eu e o outro, eu me reafirmo como pessoa. E como a psicologia traz isso nessa convivência, que às vezes dói, né? Às vezes a diferença do outro me toca muito a ponto de me forçar até a afastar. Qual o caminho? Eu conviver com esse outro ou tá certo, eu devo me afastar dessa pessoa que é muito diferente de mim? Isso depende, né? Depende do qual caminho você quer seguir com essa pessoa. Essa pessoa é importante na sua vida? Aí vem aquela questão da empatia. O quanto eu me coloco no lugar do outro. O outro, ele faz isso por quê? Porque ele tem uma vivência, a aprendizagem da família dele, a educação dele é diferente da minha, né? Meus ideais, a minha fé, a minha crença é diferente da dele. Mas eu preciso conviver com ele, entender como ele é. Só que é difícil pra gente entrar, porque nós somos egóicos. Por mais que a gente tem essa questão do nosso próprio egoísmo pessoal, de entrar em contato com as qualidades e defeitos do outro, que a gente também tem. Então é difícil, ainda mais no meio em que eu estou, né? Estou há quase 20 anos na educação. Então você perpassa por várias pessoas, por várias comandas, né? Então assim, como eu vou agir numa instituição é diferente que eu vou agir em outra, né? O meu cargo na prefeitura é de professor substituto. Então, a cada dia eu estou numa sala de aula, numa escola diferente. Então a minha postura
Tem que ser uma que eu estou me apresentando, cada dia que eu vou, estou me apresentando para aquela escola. Sim. Tem escolas que tem pessoas que não me conhecem, que eu trabalhei na rede um tempo, aí eu saí, trabalhei no SESI, depois saí novamente, voltei para a rede, então eu fiquei 6 anos afastado da rede. Então é um hiato grande, né, para as pessoas. A quem que é a Patrícia? Algumas pessoas me conhecem por ter estudado junto comigo, mas ficou um hiato muito grande. Então, eu vivo isso todos os dias em que eu vou substituir numa escola, porque eu estou na escola, eu tenho que me apresentar todos os dias. E né? tem Então, que se readequar, e né? tem que me readequar. Às vezes, 7 horas, estou lá na escola, né, que a minha sede é o Francisco Dias Negrão. Então, a secretária fala, Patrícia, a professora precisou faltar, aconteceu um imprevisto, agora, 7 horas, 7h30, você já vai para a escola. Então, você tem que ter uma preparação, não só do material educacional que você vai aplicar, mas você tem que, cheguei, e agora? Agora eu tenho que ir, tem a diretora, tem a coordenadora, tem pessoas que são mais... Os alunos, então tem pessoas que são mais sisudas, que é um próprio mecanismo de defesa da pessoa. Não quer dizer que a pessoa seja ruim, né? E nem a pessoa que sorri muito é a melhor pessoa. Sim. Então a gente tem que ir se readequando e aprendendo as pessoas. Sim. É que às vezes a gente não tem tempo de observar o outro. Observar o outro com esses olhares, e não com o olhar do defeito. Sim. E nós percebemos que esse negócio do olhar, né? Quando a gente encontra uma pessoa mais vulnerável, num quadro social mais vulnerável, nós percebemos a correria hoje. Tem gente que nem olha para o outro, não percebe a vulnerabilidade do outro, né? E ao longo do tempo a gente tem que ter essa sensibilidade mesmo, de olhar para o outro. Como o nosso aluno precisa desse olhar também, né? Muitas vezes ele vem de uma família que está passando por uma situação difícil, e aí ele traz esse desconforto que ele está vivendo para dentro da sala de aula. E eu acho que isso te ajuda muito também na prática docente, né? Essa sensibilidade de entender que o outro tá, de repente ele respondeu daquela maneira porque ele está sofrendo. Não porque é somente uma má educação, mas aquilo culminou de algo que está perturbando ele dentro de casa. Eu acho que essa formação psicológica te ajuda muito, né? A entender. Sim, a questão do acolher o outro. Do acolher. Né? Acolher a fragilidade do outro. Sim. Então, como você falou, às vezes a gente vai, como eu, vou em escolas que eu não conheço a sala de aula, não Sim. conheço os alunos. Então, você tem que ter um olhar de, às vezes, uma acolhida que você dá para um aluno. Um aluno, às vezes, do infantil, chega chorando, quer ir embora, não quer ficar na escola. Ou, às vezes, até um aluno maior, de entender por que será que ele não quer ficar na escola. O que está acontecendo na casa dele que ele quer voltar para a casa dele? Algumas vezes, é porque tem alguma coisa gostosa que ficou lá para comer, que ele quer comer, ou porque tem um videogame lá que ele ganhou, porque tem um jogo, alguma coisa, mas às vezes tem causas mais sérias dentro da própria casa que ele não está sabendo lidar. Sim. Às vezes tem uma briga, uma separação dos pais, às vezes, infelizmente, alguém vai preso, né? Que é uma realidade, Sim. né? Então a gente social, tem que... né? É uma realidade social, então a gente tem que entender e acolher. Já aconteceu em outras escolas que eu trabalhei de ter essa acolhida. Às vezes, não é que a direção, a coordenação da escola não tenha... às vezes a pessoa não tem a questão que a gente... Não que a gente treine na faculdade de psicologia, mas a gente tem a questão da neutralidade. De tentar acolher o outro sem ter um pouquinho dessa distância entre o sentimento do outro e o meu. Né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, aí... Porque eu tenho um professor da faculdade, né, o professor Fábio Sagula, ele sempre brincava e falava assim, no estágio, o paciente chorou, você não chora, né? Ele brinca, você desmaia, finge desmaio e morre, mas não chora. Porque a pessoa precisa de você, Sim. né? Por mais que você... Lógico, não vou falar que com os meus pacientes você não se emociona, você não fica apreensivo, né? Querendo abraçar a todo momento, mas não é ali o momento de fala da pessoa. Sim. É a mesma coisa da criança, né? Então, já aconteceu, como eu falei, às vezes o coordenador não souber acolher da forma como a criança precisa, Sim. né? Se emocionar demais. Então, assim... Tem que ter esse olhar, não, dá aqui, entra aqui junto comigo, fica aqui, ok? Tá bom, pai, pode levar, né? A criança, ela vai ficar bem, você acolhe, a criança, né, quer ir embora, né? Esperneia, faz né? Aí você não tem que ter aquele olhar, nossa, a criança é horrível, não, ela é mimada. Não, tá acontecendo alguma coisa. Se é mimo, ok. Vamos tentar trabalhar com isso. Sim. É a maneira dela demonstrar os sentimentos, né? A gente tem que acolher. E eu percebo que a psicologia também... Ela está superando essa ideia da psicanálise de indivíduo, né, de individual, para uma coisa da psicologia social. Os estudos têm caminhado para isso, né? E o que você acha? Você acha que tem que conciliar o individual e o social, ou somente a gente tem que focar no individual? É difícil, né, dissociar das coisas, porque a gente é um ser social, biopsicossocial, né? Então é difícil, eu tenho que entender a cultura da pessoa, o ambiente onde ela vive para poder tratar ela.
Sim. Né? Então lógico, na questão da psicanálise, tem a questão do eu, do inconsciente, do pensamento, das memórias, do quanto de história, né, do que aconteceu na sua infância, reflete na sua adolescência e automaticamente na vida adulta. Então o social faz parte. Sim. Tem que fazer parte. É que é lógico que vão pensar, na época do Freud, né, dos seus estudiosos, lá em 1900, a análise era focada para um público com uma questão financeira melhor, né? Então, assim, não era datado para os mais pobres. Mais pobres não tinham acesso a isso. Isso era algo, né, Hoje não, hoje a gente tem acesso à psicologia, né, nos setores públicos, né? Tem acesso, tem, às vezes, poucos profissionais pela demanda, tem, mas a gente precisa falar para as pessoas que tem. Eu na faculdade, eu fiz estágio na Casa Rosa e as pessoas não sabiam que tinha esse serviço lá, né? Hoje eu não sei se tem profissionais da psicologia. Na época em que eu fiz, foi até na época da pandemia, né? Eu encerrei a minha faculdade, o último ano foi 2020. Então foi naquela coisa, parou, aulas online, né? Então, assim, e o único lugar na época que reabriu, isso foi em setembro, outubro daquele ano, foi a Casa Rosa para fazer estágio. Então várias pessoas que estavam, né, fazendo em outros locais foram para lá. Então foi uma demanda muito grande e de urgência. E daí, de lá, qual que era a proposta nossa? De reencaminhar as pessoas para o CRAS, para o CREAS, para as pessoas conhecerem. Tem pessoas que não conhecem. Eu mesma, por ter uma questão financeira confortável, até estar dentro da faculdade de psicologia, eu não conhecia o CRAS. Eu passava por ele, via a placa lá, mas eu não entendia, não procurei. Só viu o equipamento, né? Eu não sabia o que era. O serviço. O serviço. E quantas pessoas não sabem que existe, que tem acesso, que pode acessar isso? Então, a psicologia é um meio para isso. Para informar, para encaminhar, para acolher, para não achar que a pessoa vai lá no CRAS só para... é um preconceito que a sociedade tem. Vai lá no CRAS só para pegar alimento, cesta básica. E se a vida humana fosse só isso, só se alimentar, né? Sim, mas... São várias situações, né? Sim, Igual você falou, a questão, tudo bem, ela vai ser acolhida, vai receber a cesta básica, mas ela precisa se reerguer, né? Sim. Ela precisa de dignidade. E para ter dignidade tem que curar as feridas emocionais, né? Que passou por ter essa vida difícil, também vai ter as feridas dela, né? Eu penso que muita gente talvez não se reergue por conta da autoestima mesmo, né? De não se achar capaz, os pensamentos que faz com que aquela pessoa desista de um projeto. E se ela consegue curar essas feridas emocionais, talvez ela consiga se reerguer, né? Por isso que é interessante esse cuidado psicológico. E eu penso que, igual você falou, a psicologia caminha para outros setores também, né? Na educação, nós também estamos pensando em adotar psicólogos também, né? Existe uma lei federal. Sim. E a gente está se esforçando para readequar isso, para trazer psicólogos para a educação também e assistentes sociais também. Porque isso faz com que a educação tenha mais resultados. Porque tem o fator de oferecer o conhecimento, mas também não podemos descartar o fator social, que pesa bastante, né? Com certeza. Porque se nós não cuidarmos disso, vira problema para a educação, né? Vira conflitos, e não é interessante. Aí, como política pública, ter a psicologia é primordial. E o que levou você a escolher psicologia? Então, isso era um sonho que ficou guardadinho, né, na adolescência. Infelizmente, por questões, não tinha questão financeira na época. Psicologia não tinha aqui na cidade de Ourinhos, eu teria que ir para Marília, Assis, Bauru, e era inviável na época financeiramente para minha família, né, me manter fora. Então, como eu também tinha vontade de ser professora, acabei indo, né, fiz letras, depois fiz pedagogia, e aí no momento da minha vida me surgiu a oportunidade de fazer psicologia, né, meu esposo dá aula na Unifil, e surgiu a oportunidade de uma bolsa integral, né? Então é uma oportunidade que eu não podia perder, né? Então eu falei, não, é agora, né? Na época eu trabalhava, finalizei meus trabalhos no SESI em 2015, que tinha uma demanda de 40 horas, era tipo, praticamente impossível, né? Para fazer uma faculdade da demanda da psicologia. E aí, em 2016 não estava mais no SESI, falei, agora então surgiu a oportunidade, o que eu vou fazer agora? Né? Voltei para a rede, né? Como seletista. E eu falei, não, agora eu vou voltar em busca daquele sonho meu. Porque eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Isso é lógico que eu faço terapia também, né? Lembrando que todo psicólogo precisa e deve fazer psicologia, né? Psicoterapia, né? Mas de entender, de observar as pessoas, de gostar de acolher, né? Do quanto que eu posso ajudar a pessoa com a minha fala.
né? Muito. Porque a psicoterapia, juntamente com a questão da abordagem da psicanálise, fala da cura pela fala. Porque o médico, ele te medica, te receita medicamento, te dá uma injeção, né? Mas qual que é o meu medicamento? Eu conversar com a pessoa. Sim. E não é só uma conversa como eu estou conversando com você aqui. É uma escuta analítica, do quanto que eu vou estar atento ao que a pessoa está falando para mim, às vezes o que eu vou perguntar, como vai ser isso. Então a psicologia me trouxe isso. E eu falei, não, bom, será que é só um sonho? Comecei o primeiro ano, segundo ano, tive algumas dificuldades em algumas disciplinas, porque fiquei tempo sem estar numa sala de aula estudando, né? Por mais que na minha atuação eu estava sempre estudando, mas algo específico, né? Fora daquela área, né? Isso. E aí, quando eu tive certeza que eu ia terminar a faculdade e ia para a clínica, quando eu fiz o meu primeiro atendimento de testagem. Então, a gente na faculdade aprende alguns testes psicológicos e a gente aplica em alunos, né, que estão no primeiro ano. Né? Então, isso é aplicado na clínica escola. E quando eu apliquei o primeiro teste, eu sentei e falei, não, é isso que eu quero fazer. Que legal, né? Porque às vezes, né, por ser minha penúltima faculdade que eu fiz, então eu já era uma das mais velhas da sala. Então, a maturidade me ajudou também. Ajuda muito. Né, a lidar com isso, né? A escolher e pensar, não, o que eu quero? Eu quero ir para o social, eu quero trabalhar na saúde, ou eu quero ter uma clínica para eu poder atender as pessoas? Não, eu quero isso aqui. E depois que eu fui apurar, né, o seu trabalho pelo Instagram, e é legal que você atende várias faixas etárias, crianças, adolescentes e adultos. Sim. Né? E eu acho que um público mais desafiador para atender é o adulto, né? Porque a criança e adolescente fala o que pensa, não ficam mais expostos. O adulto é mais difícil de lidar? Não, eu acho mais difícil a criança. Sério? Porque a criança, ela ainda não entende porque ela está ali. Ela fantasia muitas vezes. Isso, então você tem que usar técnicas, mecanismos para entender a demanda dela, do quanto que ela vai falar daquilo que você precisa. Olha, porque senão ela vai contar uma outra história, né? Não, e também porque assim, os pais, eles levam a criança, qual que é um indicativo? Às vezes os problemas acontecem em casa, mas às vezes quem aciona é a escola. Tá com uma dificuldade na aprendizagem, não tá indo bem, tá reativo, tá batendo, tá brigando na escola. Tá distante, né? Tá distante, daí o pai vem. Só que daí o problema qual que é? Porque os pais não fazem terapia, porque o meu paciente vai ser o filho. Aí o quanto que o pai também, a mãe tem que entender, por isso que eu faço um trabalho de orientação com os pais também. Um cuidado. Então eu faço um acolhimento primeiro, né? Uma coleta de dados com os pais, do porquê que eles estão trazendo aquele filho para mim, tanto criança quanto adolescente. E aí eu vou fazendo um trabalho, porque eu converso com os pais, falo, o que ele me contar aqui, se não for nada que vá, ser perigoso para ele ou para ela e tal, isso é sigiloso, porque ele tem que ter confiança em mim. Sim. Porque a criança, ela vai chegar lá, ela não me conhece. Verdade. E é mais difícil a criança falar do que o adulto. E adquirir esse vínculo depois. Vínculo comigo, né? Porque, lógico, eu tenho, né, uma experiência, habilidade e técnica. Me ajudou muito ser professora, né? Porque você já tem um trato com a criança, do como acolher, como trazer, né? Onde eu atendo, é uma outra clínica, né? Do meu cunhado, então tem pessoas adultas ali para passar nessa parte de estética, harmonização facial, e aí tem muitos adultos, e a criança está ali com o pai, ela fica meio assim, porque não é um ambiente assim, né? Aí eu levo para minha sala, então tem um caminho para seguir, tem que subir uma escada e tal, tem todo o desvincular, né? Porque ela está indo num lugar que ela não sabe o que ela vai fazer. Dependendo do pai e da mãe, às vezes usa, infelizmente, às vezes a psicoterapia como algo assim, se não for lá, não vou te dar isso. Isso, é uma troca, né? Isso, ou quer que a gente resolva, não, ele tem que falar isso para você, viu? Porque ele não tá dormindo comigo, fez xixi na cama. Se a criança, ela olhar para mim, você acha que eu vou falar isso para Patrícia? Lógico que não, ela vai falar em outro momento. Sim. Né? Então, assim, criança com questão de adoção. Então, tem um momento, não é tão reativo assim. Por isso que as pessoas têm que conhecer mais a prática clínica. Eu na orientação com os pais, eu explico muito, né, do como é. Mas tem também, cada caso é caso. Eu falo que tem alguns psicólogos que eles escolhem um público X pelo tempo, pela aptidão. Eu gosto de pessoas. Então, eu gosto de atender, porque cada um é um caso diferente. Então, cada um é uma demanda para eu poder fazer o estudo. Então, com a psicologia, eu vou estudar a vida toda, porque cada um tem uma demanda diferente. E que linha você escolheu da psicologia para trabalhar? A psicanálise. Olha, que legal, né? Isso ajuda muito, né? Eu gosto. Freud, né? Jung. Sim. Muito bom. E nunca saiu fora de moda, né? É uma coisa que ajuda muito as pessoas, né? O autoconhecimento, o saber
o que passa em nosso coração, né? O que nos provoca a agir daquela maneira. E a psicanálise ajuda nesse sentido, né? O autoconhecimento. E há pessoas que eu percebo ao longo da vida que vai virando um baú de ressentimentos, de mágoas, né? Aí acredito que isso é força, né? E fala assim, eu não preciso fazer terapia. Imagina se precisasse, né? Nós precisamos de ajuda mesmo, né? E às vezes a gente tenta curar as feridas sozinhos, não vamos conseguir, né? Tem que ter um direcionamento, né? Por mais que a pessoa tente levar a situação, né? E que bom que se todos pudessem fazer, né, a terapia, porque tem uma questão também ainda social, né? Não tem por exemplo, o sistema público não consegue atender toda a demanda, né? E eu penso que já há um avanço, as pessoas estão perdendo aquele preconceito que tem em ir ao psicólogo, né? No passado havia muito preconceito, né, de procurar o psicólogo. Eu acho que atualmente as pessoas, né, Alexandre? As pessoas estão mais conscientes da necessidade de ter uma saúde mental, né? E a gente ouvia muito, né? O psicólogo é louco. Uhum. Não é Ou dizer assim, sim. ou dizer, tá enlouquecendo, tá procurando. E muito pelo contrário, né? Você tá muito são mentalmente a ponto de perceber tá bem, de a sua fragilidade, né? Eu acho que principalmente o homem, né, Alexandre? O homem tem uma cultura muito equivocada de engole o choro, não mostra a sua sensibilidade. E a nossa geração é um pouco melhor, né? De 40 anos, né? Mas a gente já admite mais, né, a fragilidade, aquilo que está incomodando, né? Acho que a gente lida melhor com os sentimentos, né? Mas uma geração anterior à nossa já... Acho que daria trabalho para você lá, Patrícia. Mas a nossa geração ainda, né? Eu tenho a mesma idade de vocês, tenho 40 anos também. É difícil lidar. É difícil, porque a gente né? vem dessa educação dos pais e dos avós. Isso. Então a gente tem nossos próprios preconceitos, né? Sim. De falar de si. Porque, como eu falei, da criança, também um adulto. O quanto que ele vai ter um vínculo comigo, dele entender que o que fica ali na minha sala fica ali. Eu não vou levar, não vou buscar, né? Não sigo meus pacientes na rede social. Então, da pessoa ter um desprendimento de falar dela. E com a psicanálise, de trazer coisas que ela não lembrava. Ou de entender casos, assim, que teve abuso na infância, ou que teve alguma coisa, um luto, algo que não lembra da pessoa, porque deixou guardadinho numa gavetinha dentro. Só que isso vai trazendo uma angústia, uns gatilhos que a pessoa nem percebe. Olha. Então, vamos pensar que se a pessoa não fez terapia ainda com 40 anos, ela tem, né, vamos pensar assim, colocar aí uns 35 anos que ela não está se conhecendo, não está se vendo, não está... por que meu casamento deu certo? Não, porque o outro... Não, é ele ou ela que não fez aquilo que eu queria, para ter o controle da situação. Muitas pessoas têm essa questão do controle, né, ou de ficar numa situação confortável. Não, eu posso me desafiar a querer um emprego melhor, a fazer um curso. Não, tá bom do jeito que eu tô. Né? Por que age assim, né? Sim, ou de repente, por que aquela frase, aquele comentário me incomoda tanto, né? Tem pessoas que estouram por causa de uma bobagem, de uma frase. Por que aquilo me incomoda tanto, né? Que gatilhos. Sim, que tem isso, né? E como vocês falaram, a questão do preconceito, ainda tem muito a questão da psicologia. Aí a questão, não, mas por que eu vou fazer terapia? Mas eu tenho um problema, tô rasgando dinheiro, tô falando sozinho pela cidade. Porque a questão da loucura é como a gente vê, às vezes, alguns andarilhos pela cidade falando sozinho. Não sou aquilo ali, não. Cheguei nesse ponto ainda. Cheguei nesse ponto. Mas você não chegou nesse ponto porque você tá com consciência de buscar ajuda. Isso. Porque é difícil buscar ajuda. Às vezes aparece assim, esposas, não, meu marido tem que fazer terapia. Eu falo, não, ok, você conversou com ele, mas eu preciso ter contato com ele, porque ele vai ser meu paciente, ele tem que estar confortável de estar aqui. A criança ou adolescente ainda é carregado pelos pais. Mas às vezes não quer ir lá, porque não entende que às vezes quem precisa mesmo da terapia, eu percebi em alguns casos, são os pais. E não a criança ou adolescente em si. Né? Tem questões lógico, quando está na adolescência tem questões. Mas o pai também tem que saber lidar com isso. E você falou da questão do homem, né? Da masculinidade, né? Do quanto que assim, não, se eu me mostrar frágil, frágil é mulher. Então, se eu me mostrar frágil, eu sou mulher. Eu não quero ser mulher. Tem que ser forte, tem que ser viril. Eu não posso ser assim. Eu não posso gostar de uma música e chorar. Não posso chorar. Engole o choro, o homem não chora, o homem é forte.
né? Sim. Então, o homem não pode ter profissões que são femininas, que a sociedade classificou como feminino. Hoje, na educação, a gente vê profissionais na limpeza, homens na cozinha, que a gente sempre, homem na cozinha não, tem que ser o chefe, né, do Masterchef lá, né? Mudou até o nome, né? Então, não, ele auxiliar de cozinha não, né? Ele não pode limpar, não, porque limpar é algo feminino. Não, ele não pode ser professor de educação infantil, ele não pode trabalhar no maternal um homem, lógico que ele pode. E às vezes uma figura masculina faz diferença para aquelas crianças que não têm uma figura masculina em casa. Então, por exemplo, lá no Dias Negrão, são poucos os homens na escola, né? Vamos pensar que os homens, professores, são classificados como, não, é educação física, é inglês, é história, geografia. Não, um professor, né, na própria área de informática, área do Alexandre, não, professor para dar aula do 1º ao 5º ano, não pode ser homem, não, isso é um serviço de mulher. Aí desmerece a profissão do outro. Não, cada um tem um papel importante. Sim. Né? Lógico que para alguns serviços, às vezes, precisa da força que o homem tem maior que o da mulher, mas isso pode ser readaptado. Olha só, Paty, como é o preconceito. A gente que lida com a educação diretamente, né, Tiago? Sim. A gente já ouviu, por exemplo, de alguns pais ou colegas mais próximos que usam o serviço da educação infantil. Uhum. Nossa, professor homem na educação infantil, cuidando da minha criança, a gente já ouviu isso, tá? Né? Não é um preconceito, né? Sim. Então, por ele ser homem, ele não pode atuar na educação infantil, sobretudo, né? Enfim, isso tem que mudar, porque... São tabus sociais, São tabus né? sociais, né? Como você falou, a sociedade cria alguns padrões, né? E aí é difícil romper, né? Como o homem sofre também para trabalhar como enfermeiro, né? É interessante isso. As pessoas catalogam. Sim, né? que a mulher é aquela do cuidado e o homem é aquele que provém. Uhum. Então, uma mulher, por exemplo, ela gerenciar... Hoje não, acho que hoje mudou um pouco, mas ainda tem esse preconceito, né? Ela não pode gerenciar uma empresa, uma mulher. Né? Já tivemos presidente mulher, então, tipo assim, a gente tem que tentar ocupar o nosso espaço sem desprestigiar o outro. A gente não quer... O feminismo não está na questão do menos homem. A gente é feminino, a gente vai pisar em cima dos homens. Não é isso. É questão da igualdade dos gêneros, a igualdade de posicionamentos. Então, eu posso ser uma diretora de uma empresa, eu posso trabalhar na área de TI, eu posso ser engenheira, né? Eu já conheço pessoas em que, às vezes, chega numa função superior, eu vou gerenciar uma obra. Mas ela é mulher? Ela não entende isso daqui. Ela vai chegar, né, de salto alto aqui numa obra? Lógico que não, ela vai trabalhar, ela sabe que tem os EPIs para ela andar. No outro setor, ela vai estar de salto alto, maquiada, porque é dela. Então, assim, é difícil a gente ir desmistificando isso. Né, que são preconceitos construídos pela gente. Ao longo dos anos. Ao longo, né, da e família. E romper com isso, eu fico pensando nas mulheres militares também, sim, né? Que tiveram sim. que enfrentar. Sim, na própria Guarda Municipal aqui, a gente tem várias mulheres, sim. né? Então... E eu vejo os avanços também, né? A gente pensa que daqui para frente há de melhorar. E vocês conquistaram um espaço magnífico, né? Na sociedade. E isso faz com que eu penso que se melhore mais, né? E quanto à pandemia, como é que você teve que se desenvolver? Por exemplo, nas sessões você fazia remotamente? Não, na pandemia eu ainda estava... 2020 foi o ano de conclusão da minha faculdade. Você estava concluindo. Concluindo. Aí eu acho que mais desafiador ainda, com né? certeza, com certeza. Foi tudo muito novo para todo mundo, né? E o medo, o receio, né? Porque eu fui atender de máscara, né? Porque eu falei, qual que era o meu objetivo? Terminar a faculdade. E ninguém sabia muito bem como lidar com isso. Eu me lembro na educação, Patrícia, março de 2020. Aí nós pensamos, vamos fechar a escola, meu Deus do céu. Tá, vamos fechar a escola. Mas como lidar com esse professor? A gente achou que seria por um período curto. 40 dias, né? Sim. E depois isso se prorrogou, Patrícia. Sim. E ficamos assustados, não sabíamos lidar com isso. E os prédios vazios, né? Aquela angústia, né? Sem vida, né? Porque vocês e as crianças e os funcionários que dão vida, que sim. tornam a escola. Sim. Então a pandemia foi muito desafiador para nós. E você, dentro do trabalho de psicologia, recém-formada, como é que você lidou com isso?
né? Então, foi um desafio a todo momento. Então, finalizar um curso, né, que é o último ano, um dos anos mais importantes. TCC, meu Deus do céu. É que o TCC... Você já tinha na cabeça. Já tinha, já tava engatilhado. Já tava tudo, eu sou uma pessoa ansiosa e organizada. Então, eu já tinha ali, né, um estudo que eu já via fazendo sobre ansiedade infantil, né, eu escolhi, né, a Melanie Klein, que é um dos seguidores do Freud em psicanálise. Então, eu já estava a questão do TCC já estava praticamente pronta. A questão era mais o que? Dos estágios, das supervisões, que por mais que fosse online, as supervisões, nada, o contato com a pessoa, né, com as pessoas, era um grupo que a gente fazia, a supervisão, né? Então, é diferente, né, então, de saber, vai terminar o curso 2020, não vai, né, então, essa correria, não, eu me propus, não, eu vou fazer o estágio. Muitas pessoas terminaram a faculdade 6 meses depois do que eu, com medo, né, de ir, com medo do Covid. Não que eu fui corajosa, mas eu digo assim, que eu queria muito finalizar minha faculdade. Eu vou começar a atuar já em 2021, independente do como tivesse, né. E a pandemia em si, para a questão da psicoterapia online, foi, tipo, um ganho. Lógico que a gente não pode falar a pandemia como ganho, mas porque a terapia online ainda estava caminhando bem devagarzinho ainda, né? Aí, com a questão da pandemia, fechou tudo, não podia atender nem clínica, a questão do contágio e tal. Então, daí o próprio CFP, o Conselho Federal de Psicologia, teve que correr com isso. Então, eles fizeram regras, então dentro do próprio site, não é qualquer um que pode atender, então você tem que ter seu CRP ativo, ter um cadastro, é bem burocrático para atender online. Tem que fazer uma carta, né? Então, assim, porque você atende um atendimento online? Sim. E aí eu falei, bom, vou terminar a faculdade. A minha própria colação de grau foi só eu, não tive minha família. Porque foi um momento em 2021 que não, dá para fazer, mas sem ninguém. Só os alunos, né? A gente de máscara, né? Na colação de grau. Então, assim, é uma experiência, faz parte da minha história. E aí, depois, para atuação, mesma coisa, atendendo paciente com máscara, né? Comecei eu alugava horários, né? De uma professora minha que tem uma clínica em Ourinhos. Então, assim, foi bem devagarzinho. Até as pessoas sentiram, não, eu posso vir presencial, não posso atender online, né? Então, muitas pessoas atendiam online de início, né? Eu faço uso de videochamada e tal, para a pessoa se sentir bem, sentir acolhida. Mas a questão do online, às vezes a pessoa não tem um lugar de sigilo. É verdade. Porque eu vou estar na minha clínica, na minha sala, com meu fone. Então, tipo, ao redor ninguém ouve o que a pessoa está falando. Mas eu já atendi pessoas, às vezes a pessoa está dentro do carro, ela está dentro de casa, mas dentro de um quarto lá no fundo, morrendo de medo de alguém entrar. Então, assim, o online ainda é um pouco difícil pela pessoa não ter um ambiente para ela falar sobre si. Já atendi pessoas, às vezes, que moram até aqui em Ourinhos, às vezes não tinha um horário. Esse horário em que eu tenho, horário de almoço. Às vezes a pessoa está ali na praça. Atendi pessoas que às vezes fazem atendimento comigo dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa não tem... não dá tempo de eu ir, Patrícia. Ou a pessoa... Tem algumas pessoas que têm ainda o receio do presencial, do cara a cara. Acho que por as pessoas mais novas, eu percebo que pelo digital é mais fácil para eles falar. Do que olhar para mim e falar, aconteceu isso e isso comigo, né? Mas a pandemia foi um divisor de águas, né? Quem tem medo do cara a cara é que se sente protegido ali no computador, né? Sim, né? Mas ao menos está procurando ajuda. Eu acho que é uma saída, pelo menos, né? E é igual você falou, até na pandemia, esses momentos mais difíceis, se tira proveito, né? A gente só tem que olhar com inteligência para situações adversas, né? E ao longo da vida a gente percebe que são esses momentos difíceis, adversos, que nos tornam mais fortes, né? E ao longo do tempo a gente percebe que a vida tem mais essa normalização do que esses momentos felizes mesmo, né, Patrícia? São pontuais esses momentos felizes, né? E às vezes a gente busca tanto essa felicidade plena e é uma frustração, né? Porque não há felicidade plena, né? Às vezes pro nosso crescimento, eu acho que tem que passar por esses momentos adversos, né? Parece que a gente fica mais forte. É isso mesmo? A gente tem que passar por esses desafios? Ou não? Ou você acha que a vida tem que fugir dessa questão de ficar buscando muitas adversidades aí? Como a psicologia vê que os desafios servem para o nosso crescimento ou não? Ou impedem que só traz feridas? Como a psicologia traz isso? Os desafios nos fortalecem ou não? Ou a gente tem que buscar uma normalização mesmo e ter uma vida mais equilibrada quanto a isso?
Então, a questão da frustração tem que fazer parte da vida, né? A gente tem que sentir as coisas, a gente tem que entender os nossos sentimentos. Aí eu tô chorando, eu tô sofrendo, por quê? Mas a pessoa não sabe por que ela tá acontecendo isso com ela. Aí ela sabe naquele momento. Aí eu tô triste porque eu perdi o trabalho, porque não deu certo um relacionamento, porque meu filho adoeceu, porque eu não tô bem de saúde. Tá, mas o que mais tá acontecendo com você? O que mais já aconteceu? Né? O frustrar-se faz parte da vida. Eu vejo que a sociedade hoje cria crianças e adolescentes na bolha. Uma película de vidro. Na hora, quando você estava explicando, me veio à mente isso. Né? De assim, meu filho não pode chorar. Não vai longe, nós vamos ao supermercado, a criança da gente pega lá um determinado doce, a gente sabe que tem que falar não, que não é aquele horário, mas a gente, por medo de, mas... Constrangimento, a gente acaba comprando aquilo, mas igual você falou não é aquele horário, porque a vida é mais frustração. Sim. Às vezes a gente deseja alguma coisa e nem sempre. E eu fico pensando, que tipo de pessoa a gente está preparando para o mundo, né? Sim, que tipo porque às vezes, não vai longe, às vezes pensa em namorar determinada pessoa. Aí você vai lá, faz um ato romântico, compra flores, entrega, e a pessoa não é obrigada a se apaixonar por você, né? Sim. E é a primeira frustração, você é amorosa. E há pessoas que não sabem lidar com isso, com essa coisa de... Às vezes a pessoa não está interessada, como lidar? Eu vejo adolescentes sofrem muito em relação a isso, mas acho que é porque... A nossa sociedade protege muito quando criança faz tudo o que quer, aí na hora da frustração parece que não sabe lidar, né? E muitas vezes faz loucuras por isso, né? Sim, então, do quanto que dentro de casa a gente tem muitos sims. Sim. E fora de casa a gente tem muito nãos. Começa na escola, das regras, né? Tem que entrar na fila, tem que sentar aqui, tem horário para comer, tem aula disso, aula daquilo. Então, a criança vai se readequando ali. E em casa ela tem tudo. E aí, na vida adulta, ela vai ter muito mais não do que sim. E é importante, né? Você me trouxe à mente o filósofo Kant, que ele fala que ser livre é saber lidar com os nãos, né? E ele traz isso, que a gente pensa assim, que ser livre é fazer o que quer. E não. Muitas vezes ser livre é fazer, mesmo aquilo que não quer, fazer aquilo que é importante, né? E eu penso que é crescimento para nós, tudo, né? A gente estava brincando, antes de começar o programa, da academia, né? Sim. Eu estou acima do peso, e às vezes eu não quero ir à academia. Mas assim, não é o meu querer, é importante para minha saúde, eu tenho que me cuidar, porque isso vai trazer consequência para mim. Eu já estou com problemas no joelho, né? Se eu for seguir meu coração e minhas vontades, eu quero ficar em casa comendo. Sim. E não é, né? Que é mais cômodo, É mais né? cômodo. E a gente tem que enfrentar mesmo, né? Sim, a atividade física, ela tem um benefício tanto quanto a psicoterapia a longo prazo. Isso. Que eu vou atender a pessoa, não é numa vez que ela vai lá, uma terapia, já me curei. passe mágico, né? Ela entra lá, ela já tem uma cortina mágica que resolve todos os problemas dela. Não é assim. E cada um tem um tempo de melhora, né? Porque dentro da psicanálise a gente trabalha com recordar, repetir e elaborar. Olha. Então, para chegar, vou recordar fatos, pessoas que fizeram parte da minha vida e que ainda fazem, vou repetir sobre esses fatos, essas pessoas, às vezes, conforme eu vou lembrando, de formas diferentes. E aí, a partir disso, no momento que eu perceber que não é só o outro que fez para mim, eu também fiz muita coisa pro outro, Sim. né? Que eu projetei muita coisa no outro, eu vou conseguir elaborar. Mas conseguir elaborar a um fato de eu lidar bem com os meus colegas de trabalho. Tá, agora em casa. Eu consigo lidar bem em casa? Tá, como que eu vou lidar, né, para eu ter empatia com o outro? Como que eu vou... Porque a empatia é uma aprendizagem. Sim. A gente não nasce empático, né? Pudera ser, né? Pudera ser, né? Então, assim, é isso, a questão do frustrar-se, né? Que é difícil. Mas é um caminho, porque eu vejo, por exemplo, me recordo na faculdade, como eu falei, né? A psicologia que eu fiz, então era uma das mais velhas da sala. Então, eu via às vezes as meninas mais novas, assim, até tinha em mim a questão assim de, perguntava que dia que era a prova, que dia que era o trabalho. No próprio grupo de supervisão, né? Aí, Patrícia, e agora? Que é? Às vezes, coisas mínimas. Até o professor brincava e falava que eu era a mãe do grupo, né? Falava assim, e às vezes era pra fazer o lanche. Que hora que a gente vai comer? Que hora que a gente... E olhavam pra mim, né? Pra mim e pro professor, figuras mais velhas, né? Eu falo, não, gente, escolhe o que vocês querem, porque assim, vai criando uma segurança que tem que ter, né? Então, já vi, por exemplo, né? Meu esposo dá aula na faculdade, então ele já está vendo esses alunos mais imaturos, chegando muito, né, da gente falar que a adolescência vai até os 24, 25 anos, né, de ter isso, dessa extensão, por quê? Porque os pais estão ali na bolha. Sim. Não deixam que as crianças resolvam os problemas deles, coisas mínimas. Não, eu vou lá resolver. O menino pegou o lápis dele na sala? Não, eu vou lá resolver porque ele pegou o lápis dele na sala.
Não, mas peraí. São situações que, enquanto criança e adolescente, eles podem resolver. Sim. Se for uma coisa além, é lógico que vai ter lá o professor, o psico, o coordenador que vai resolver. E se caso necessário, chama o pai. Não é qualquer coisa que chama o pai na escola. Tem que ser coisa assim, para que se habitue a ter autonomia de pensar, de ter de criar-se o senso crítico na criança e no adolescente. Porque senão o pai vai chegar e falar assim, ó, vai chegar lá na faculdade e falar, ó, né, falar pro meu esposo, Sérgio, eu quero matricular meu filho aqui. Eu matriculei lá no termo ensino médio, eu vou chegar aqui, ó, eu quero matricular ele aqui. Já acontece isso. Sim. Do próprio os pais escolher a faculdade que o filho vai fazer. Olha, E aí, o pai vai lá também para pedir o primeiro emprego, vai junto. não pode. Né? É lógico, o pai pode acompanhar, pode auxiliar, mas Isso, tem que ter preparar essa o caminho para ele. preparar o né? caminho, né? Mas não fazer tudo, sim, sujeito, né? sim, né? Eu até brinquei com minha esposa, falei, daqui a pouco vocês vão fazer conselho de classe, né? Falei, Isso. reunião de pais, Sim. né? Imagina você chegar seu filho com 18 anos, você tem que ficar cobrando ele, ó, a nota, né? Nossa, olha só. De fazer isso, né? Falei, quando eu tava na faculdade, minha mãe sabia que eu tava estudando, mas, tipo, eu segui meu caminho. Eu escolhi a faculdade, então também. eu tinha que lidar com isso. Ah, se eu ficar de exame, se eu ia pegar LP, o que ia fazer? Não, tá muito assim, deixa... Aí, porque daí o adolescente, por ter essa extensão até 24, 25 anos, ele fica assim, não, eu tô aqui, tem meu pai ali, ok, como segurança. É ótimo isso. A criança e o adolescente sentir que tem os pais como apoio, mas não pode fazer tudo por eles. Eles têm que ter a escolha, Sim. né? E de saber que quando eu escolho uma coisa, eu vou deixar a outra de lado. E como é difícil lidar com isso, hein? Sim. E agora você apelou na frase, eu lembrei de Jean-Paul Sartre que fala da escolha, né? E cada escolha há uma perda, né? Sim. Ah, que pena, né, Xande? Tem que perder. É o que você falou, por exemplo, na escolha que você faz pela sua saúde, você só tem ganhos. Sim. Você tem a perda de não ficar no sofá assistindo Isso. streaming, comendo, né? Perdendo o seriado Netflix. Sim, é que tem assim, são dosagens que a gente tem que fazer na verdade. vida. A gente, na psicologia, trabalha com redução de danos. Eu não posso falar pra você, Thiago, ó, é lógico, o nutricionista fala, ó, zero açúcar, Isso. zero São radicais, né? Carboidrato, mas a psicologia trabalha com redução de danos. Não adianta falar assim, ó, você não vai mais falar com aquela pessoa. Ela faz mal pra você. Mas ela trabalha com você, ela faz parte da sua vida. E Como aí, você não vai como é que conversar você vai mais lidar com ela? com isso? Você vai dosando Isso. a O participação tempo ali. dessa pessoa na sua Isso, vida. isso. É a mesma coisa com doce, você não vai comer mais doce? Não, posso comer, posso fazer trocas. Eu posso, às vezes a minha vontade do açúcar ali, da minha sensação de bem-estar momentânea, tá, eu preciso de um açúcar. Eu posso trocar por algo zero açúcar. Eu falo isso de cunho pessoal. Sim. Faz 5 anos que eu e meu marido, a gente está nessa educação alimentar, Legal. no acompanhamento, né, com terapia, com Sim. atividade física, né? Então, assim, a gente melhorou muito a nossa qualidade de vida. Porque isso é a longo prazo, né? Às vezes as pessoas nos veem e falam, nossa, mas o que vocês fizeram, né? Fizeram uma cirurgia, fizeram alguma coisa, né? Minha esposa ainda perdeu mais peso, né? Então, e isso foi na questão durante a pandemia, então as pessoas não vinham ele. Deu aula online de casa, então... Aí assustou quando Então, viu quando pessoalmente. voltou às aulas, tem aquele impacto, assim, Impacto. né? E hoje é uma questão de segurança. Eu falo que eu gosto de ir na academia todos os dias? Lógico que não. Isso é um hábito. Eu falo eu falo que a academia, pra mim, meu esposo ele já gostou, ele gosta de ir, né? Um gosto. Eu já não tenho esse gosto ainda, né? Uhum. Eu gosto de outras coisas, né? Uhum. Mas é um hábito, Verdade. igual tomar um banho, escovar o dente. Então eu Isso. tenho que ir pelo menos 40, 50 minutos. Eu vou de segunda a sexta, às vezes no sábado eu consigo ir também. Pra me motivar a isso. Não é só uma questão de aparência, de imagem. Isso é lógico que vem aliado. Com certeza. Mas a pessoa tem que lidar com o quê? Eu tô fazendo isso por quê? Né? Por exemplo, há 2 anos, eu voltei a treinar na academia faz 2 anos. Então, a escada que eu preciso subir na clínica onde eu trabalho, eu não tenho mais dificuldade. Legal. Que é uma coisa muito simples, não é só a questão da imagem, Não. do corpo, da barriga tanquinho, né? Sim. Que a pessoa pode ter isso também, se é um desejo dela, a gente não pode ter preconceito. Sim. Né? Mas a gente tem que pensar assim, a longo prazo, o quanto que me é satisfatório. O O benefício, benefício. Por exemplo, tem um mercado perto da minha casa. Eu ia de moto, ia de carro. É 5 minutos andando. Olha. E a gente tem esses hábitos. né? De pegar Sim. o carro pra uma esquina. Uma esquina. Que Sim, isso? sim. Às vezes a gente tem que... aqui no centro é difícil arrumar lugar para parar. Para 2, 3 ruas para trás e vem Isso. andando. Quer dizer, você não vai... Mas é a questão do hábito, da disposição, do quanto que a atividade física te dá disposição para isso. E acorda melhor, mais animado, Sim, bem você tem humorado, disposição né? para fazer as coisas, né? Sim. Então são coisas que eu falo para os meus pacientes, porque pensei assim comigo, como que eu vou propor para o meu paciente para ele fazer uma atividade física se eu não faço? Fica contraditório. Fica contraditório, porque eu também tenho que experienciar isso. Sim. É lógico que isso são contrários, né? Não é porque eu vou tratar um
uma pessoa que faz o uso de drogas, é o que eu tenho que entrar em contato, eu vou saber disso, do como estudar. Sim. Mas a questão da atividade física, do bem-estar que eu vou ter, que eu quero demonstrar isso para o meu paciente, para ele entender vivenciar isso. isso. Vivenciar, porque a psicoterapia, eu vou fazer o atendimento uma vez por semana. E como que essa pessoa vai lidar o restante da semana, vai equilibrar as emoções dela? Né? Eu falo que para algumas pessoas é necessária a medicação, sim, né? Tem alguns psicólogos que são contra, médico briga com psicólogo, que não entende. Eu falo que cada um tem seu posicionamento. Isso, é verdade mesmo. Mas do quanto que a medicação tem que fazer parte da vida de algumas pessoas, que vai auxiliar ela no seu equilíbrio, não pode ser uma muleta. A medicação não pode ser uma muleta. Ela tem que ir readequando a vida dela. E em que momento que essa medicação vai ser importante, que momento que a atividade física tem que fazer parte. E é verdade mesmo, Patrícia. Eu vi o Jorge Pontual, famoso jornalista da Rede Globo, relatar que tinha uma depressão muito forte e descobriu que eram fatores químicos. Ele sempre se perguntava, ele fazia o que gostava, jornalismo, tinha um bom salário, amava a família, amava a esposa. Por que vinha essa dor, né? E ele não conseguia ver. E aí, com muitos testes e tal, descobriu que eram fatores químicos mesmo. Sim. Né? E saber disso, tem que buscar um medicamento, né? E tem muita gente que é o fator químico mesmo. Né? E eu acho legal a sua fala, acompanhei no Instagram lá. E também, em casos que tem que usar medicamento, tudo bem. Mas há casos que não, há casos que você tem que curar a ferida mesmo, né? Expor isso, lidar melhor com as emoções. Né? Não são todos os casos que o medicamento vai resolver, né? Não, é uma questão do quanto tá a demanda da pessoa. Sim. Se a pessoa tá com risco de vida, Sim. se tá com ideações suicidas. Então tem coisas que a gente precisa alinhar, porque eu não vou poder estar ali a semana toda com a pessoa. É difícil, Por né? estar junto com ela, do quanto que esses pensamentos negativos, essa melancolia, esse momento depressivo da pessoa. Então, por isso que eu falo da questão da medicação. E aí entra a medicação, não só a medicação antidepressivo, ansiolítico, a questão que você falou quimicamente, às vezes uma vitamina, né? Vitamina Verdade. B12, para algumas mulheres a questão hormonal também mexe muito, né? Então, assim, do quanto que uma medicação vai auxiliar nesse equilíbrio, né? Porque eu tenho que me equilibrar para o outro poder se equilibrar. E da gente também entender que, assim, eu não consigo mudar o outro. Sim. O outro só muda se ele quiser. Se ele entender que aquilo vai ser benéfico para ele primeiro, para depois ser benéfico para o outro. Sim, e é verdade mesmo, Patrícia. Eu não sei se o Alexandre sente isso. Você já fez aquele exame de sangue que revela a falta de vitaminas? Já. E às vezes, Xande, homens na cidade de 40 anos começam a ficar muito desanimados. Você acha que até que é depressão. Aí você toma uma vitamina D, B12, você fala, não. A questão da baixa também da testosterona, então tem que também. fazer a reposição, né? E às vezes o camarada acha que isso. meu Deus, será que o problema está em casa, no trabalho? Não, é questão química mesmo. Sim. E é difícil reconhecer isso, né? E às vezes a gente busca outras soluções e não. A solução está em se cuidar mesmo. Sim. E se preparar melhor, né? Porque, e às vezes a pessoa fica super para baixo, né? E não tem nada, né? É só se cuidar. E eu penso que a depressão é uma grande realidade, né? A gente fica assustado até em criança hoje, né? É a doença do século, né? Meu Deus do céu. E como vocês estão lidando com isso nos estudos da depressão? Então isso vem se trazendo a cada ano e das pessoas terem mais acesso à informação, né? É lógico que às vezes a pessoa dá um Google lá, tudo é alguma coisa, né? Ele Mas acha a pessoa que sabe tudo, né? Sim, né? O importante, eu falo para as pessoas, vocês querem ler alguma coisa? Então vão atrás de artigos científicos. Isso. Vão atrás de pessoas que estão no campo acadêmico, que tem casos clínicos. Aí você pode, às vezes uma palavra ou outra você não vai entender, mas o contexto você entende, né? É muito estudado isso, né? Como eu falei, o meu estudo, né, na faculdade foi alinhado à ansiedade infantil. Né, do quanto que a infância reflete naquilo como eu estou hoje. Por que eu adoeci agora? Ou já tinha algumas coisas que aconteceram, eu fui deixando guardadinho, e aí, quando acontece algo, eu não consigo lidar. Eu não dou conta, porque eu quero ser muito forte, porque eu tenho que ser forte. Acumulou, né? Eu tenho que produzir, né, como a gente já falou, né, no início, né, do capital. Então, eu tenho que ser uma pessoa em processo. Então, eu não posso adoecer, eu tenho que ser forte. Tenho que ser forte para minha família, para o meu esposo, para o meu trabalho, para minha equipe. Não, eu tenho que estar bem. Eu não posso falar, eu tô doente. Não, eu tenho que estar bem. Mas eu tenho que cuidar de mim primeiro, para depois para poder cuidar do outro. Então, o deprimir é que as pessoas às vezes confundem, né? A depressão é algo bem sério, bem final. Então, tem o deprimir, tem a melancolia antes, né? Quando você percebe alguns sinais, você tem que buscar ajuda. Ajuda médica, ajuda
né, psicológica. E, né? Patrícia, os pensamentos negativos, né? Às vezes o pensamento da pessoa a coloca para baixo. Sim. E eu fico pensando, tem gente que, às vezes o outro olhou para ela, ela vai criando pensamentos negativos. Ah, será que a pessoa não gostou da minha roupa? Não gostou do meu cabelo? Sim, a gente chama de ansiedade persecutória. Sim, pra que isso? Ficar se auto-agredindo, né? Sim, às vezes o outro, igual eu falei da questão da pessoa é mais sisuda, mais séria, não quer dizer que ela não goste de você. Sim. É um problema dela na casa dela. Então, se a pessoa, quer dizer, você vai falar um bom dia, a pessoa fala, bom dia, ou nem responde, nem responde, né? Aí você fala um bom dia sorrindo, fala, nossa, mas às vezes agride a pessoa, você sorri. Você sai de bem com a vida naquele dia. Né? Então, esses pensamentos negativos vêm disso, né? Por que o outro tem que eu não tenho? O que o outro tem? Por que ela tá sorrindo? Olha. Né? O que ela tem? Você pode ver que, às vezes, postagens nas redes sociais, é lógico, de viagem as pessoas curtem, mas eu vejo pelo menos nas minhas redes sociais, né? Eu tenho a minha privada e a minha profissional. Às vezes você posta, eu terminei um curso. Não vai ter tanta curtida. Vai ter curtida, às vezes, uma viagem. Né? Às vezes o desempenho profissional de alguém é mais invejoso do que a própria viagem. Do que a própria viagem, né? Do quanto assim que a pessoa quer isso. Eu vou mostrar a minha viagem, eu quero curtidas. Né? Do quanto que assim, não, meu desempenho profissional agride o outro, porque daí eu estou competindo com o outro. Não, eu estou tendo o meu posicionamento. É lógico que, enquanto profissionais, em algum momento nós vamos competir. Uma vaga num lugar, né? Por um espaço. Né? Então, por exemplo, aqui dentro de Ourinhos tem vários psicólogos e psicólogas. Então, são concorrentes meus, né? Mas eu tenho que desempenhar o meu melhor papel. Ok, se a pessoa quiser vir até minha clínica, procurar meu trabalho, ok. Mas eu não vou desmerecer o trabalho do outro. Né? A mesma coisa dentro da escola. Então, às vezes, você vai fazer um trabalho, você vai expor, aí o outro já olha assim, nossa, mas por que tá expondo? Quer chamar atenção? Quer puxar o saco da secretaria? Ainda mais hoje com a rede social. Marca, né? Marca a secretaria, marca isso, marca aquela pessoa. Não é que ela quer aparecer, mas ela gostou daquele trabalho que ela fez, então é importante. Dividir compartilhar. Isso, né? Mas é mais problema com o outro, né, que tá julgando, do que com quem tá fazendo. Sim, eu até brinco que hoje eu tenho 40, mas com 38, 39 anos, quando eu fui fazer minha última faculdade, foi a faculdade de artes, né, pela questão de plano de carreira dentro da própria secretaria, e eu me descobri que eu sei desenhar. Olha. Que eu não sabia, eu não tinha essa questão que deu, né, eu consigo reproduzir desenhos, né, então quando eu vou... E eu vi isso nos estágios da faculdade, que eu precisei fazer algumas atividades com a professora na escola. Eu consigo fazer reproduções. Consigo fazer. E aí depois consegui reproduzir na lousa maior. Então hoje, às vezes, eu faço algumas postagens. As pessoas, mas você que desenhou isso? Eu falei, fui eu. Mas eu descobri isso, quer dizer, com 39 anos. Olha. Se eu não tivesse feito a faculdade de artes, jamais saberia. Aí depois eu fui usando nas minhas aulas, né? As crianças gostam. Então, quando tem uma leitura, um livro, fiz um trabalho uma vez da Tarsila, numa substituição de uma professora de artes, que eu precisei ficar um mês. E aí eu fui desenhando. Falei, nossa, você desenha. E tomou gosto. Então tem coisas que a gente não pode falar assim, não, eu já fiz a faculdade, já aprendi tudo. Depois, agora com 40 anos, não preciso aprender mais nada. Não, tem tanta coisa adormecida em nós. A gente se descobre coisa. Fala, nossa, eu consigo fazer isso, né? Então eu posso adaptar isso à minha vida. E acrescentar, às vezes, como um hobby, como uma atividade anti-estresse, porque a gente precisa de alívios de estresse, e não fugas. Porque às vezes, você falou da questão de assistir um filme, comer alguma coisa, isso para você em algum momento é alívio de estresse. Para outras pessoas pode ser fuga. Sim. Encarar a realidade. Sim, sim. Então é isso que a gente precisa se perceber, se autoconhecer. Tá, eu tô comendo isso aqui em exagero, por quê? O que eu tô querendo engolir que eu não tô conseguindo? O que eu tô querendo pôr pra dentro que eu não consigo pôr pra fora? Patrícia, é engraçado, parece que você tá me lendo. Eu muitas vezes chegava compulsivamente em casa por não resolver algumas questões. Hoje, por exemplo, não engulo muito sapo, não. O Xande sabe disso, né, Xande? O Xande também, a personalidade nossa, assim, de ser mais gentil, às vezes as pessoas diziam frases pra gente, a gente aceitava, né, Xande? O Xande também tá mudando nesse sentido. Sim, dizer assim, fulano, você falou uma coisa e eu não gostei. Você pode retomar essa frase? Você quer se direcionar por quê? Eu acho que você pode ser gentil com a pessoa, mas eu acho que você tem que cobrar isso também. Sim, sim. Né? Porque senão você vai chegar na sua casa, você vai escapar disso, né? Ou pela bebida, né? Ou chegar em casa, às vezes estourar lá. Mas eu acho que exagerar na comida, na alimentação. E eu acho que você tem que ler no pontual mesmo. Se a pessoa disse aquilo, falando, você disse isso. Não gostei muito dessa frase, não. Você pode recapitular e resolver ali pontualmente, tá tudo certo também, né? E não ficar guardando também, né? Falou bobagem também, consertou,
é vida que segue. Sim, Mas eu acho que é isso que você falou. Às vezes esse excesso de compulsão alimentar esconde os sapos que a gente engole. E outra coisa, e há situações também que são irremediáveis. Às vezes a pessoa diz aquela bobagem, mas diz mais sobre ela do que sobre você também. Tem gente que não tem jeito, tem gente que é mal criado mesmo. Fala bobagem, né? E a gente tem que tolerar, fazer o quê, né? É porque depende do cargo que a pessoa tem, o direcionamento que tem a gente, né? Então tem coisas que assim, é meu isso? Não, é do outro. Por que eu vou pegar o sentimento do outro pra mim? Eu preciso resolver os meus pra depois tentar ajudar o outro. Sim. Né? Não é comigo, eu gostei de uma fala sua que você estava falando, né? De dizer bom dia pra pessoa. Mas como isso impacta na gente, né? Às vezes você tá bem humorado e diz bom dia. E a pessoa já cumprimenta com a cara fechada. Aquele ato, às vezes, traga o seu dia inteiro. Já né? murcha você, né? Você tá feliz aí você assim. fica constrangido, chega uma segunda pessoa sorrindo, você já faz assim. e contagia, né? E às vezes é o contrário. Às vezes a gente sorri pra pessoa, aquele que estava mais sério, que sorri pra você também. Sim. E aí ele passa para o outro, contagia, né? Sim. E nos atendimentos que a gente faz na secretaria, eu trabalho na supervisão, o Xande na parte técnica, né? E nos atendimentos que a gente faz, né, Xande? Então a gente chega com leveza, com bom humor, a gente transmite isso também. Sim. E às vezes a pessoa chega na secretaria armado também, né? Porque é uma instituição, você sabe disso, existe uma hierarquia. Sim. E a pessoa às vezes chega intimidada, né? Aí você atende com leveza, claro que tem que passar o que deve passar, mas assim, com leveza, com respeito com o outro. É que eu digo assim, a gente tem que ter o equilíbrio entre a leveza, a gentileza e a assertividade. Isso, daquilo que eu preciso falar naquele momento para a pessoa não se sentir agredida. Porque tem formas de falar. Formas de falar. E aí vai trazer crescimento para a pessoa também. Sim. Não precisa ser bruto, né? Sim. Eu utilizo a questão do humor. Eu sou muito... Eu gosto de fazer alguns trocadilhos, brincar com as pessoas, às vezes com coisas até... que são mais assim, para poder lidar com mais leveza com a vida, e é gostoso. Né? E cada um tem que ter um mecanismo, né, para se autodefender dessas pessoas que vêm com essa reatividade, né, sisudos, né? Viu, Patrícia? A gente está chegando ao final, né? Nossa, conversa gostosa aí. Bate-papo muito gostoso, passa, a gente percebe, né? Mas se você quiser divulgar o seu trabalho, o seu contato, acho que é importante, né? De repente, tá ao vivo aqui. Sim. Sim, então, né, sou a psicóloga Patrícia Delfino, tenho uma clínica em Ourinhos, né, a clínica fica na rua Júlio Mori, 692, Jardim Ouro Verde, minha sala fica dentro da clínica Elevar, que é uma clínica de harmonização facial e corporal. Eu também atendo online, para todo o Brasil, para quem estiver fora também falando português também atendo, preciso melhorar meu inglês só, mas atendo crianças, adolescentes e adultos. Estou aberta, estou à disposição. Tem Instagram? Tem Instagram também, né? @Patrícia Delfino Psi, é meu Instagram. Lá vocês podem ver, né, os meus vídeos, o que eu estudo, a minha abordagem da psicanálise e acompanhar meu trabalho e entrar em contato comigo. Lá tem um link também com meu telefone, né? Que é o 14 991 22 8963. Legal. Patrícia, muito obrigado pela presença. Eu creio que foi de grande utilidade. Sim, foi muito bom a conversa. Legal, várias dicas. Tem que alongar até o programa, né? É um papo muito gostoso. Mas vocês podem me chamar outras vezes, eu venho também. Certeza. A gente pode abordar alguns temas, né? Trazer outro profissional junto. Sim, vai ser muito legal. Nossa, a gente agradece a sua participação, Patrícia. E eu acho que agregou muito, né? Nossa, demais. A experiência que ela tem com crianças, que é o nosso nicho também, sim, né, Thiago? A gente trabalha com crianças e adolescentes, né? Então eu acho que foi muito bacana a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, eu entrei em contato com o Alexandre, né? Falei, como que faz para participar muito desse programa, para divulgar, obrigado, né? Patrícia. Foi bem bacana. Pessoal, um excelente sábado para vocês, um beijão.